Olá, me chamo Paulo Henrique e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Java Swing. Este vídeo pode ser usado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, o que é o Java Swing? Java Swing é um tipo de biblioteca gráfica nativa do Java que foi implementada a partir do Java 1.2. Porém, ele não é a primeira biblioteca gráfica, ele é a segunda. A primeira biblioteca gráfica é o Java AWT. O Java AWT ele permanece até os dias de hoje no JDK. Só que ele não recebe mais atualizações, ele foi descontinuado. Porém, quem ainda utiliza ou só para fazer algumas brincadeiras com janelas, ainda pode fazer isso porque ele permanece no JDK. Por que o Java Swing foi criado? Na época que existia só o Java AWT, o problema muito grande que o pessoal tinha era ficar com o visual diferente da mesma aplicação em vários sistemas operacionais. Não tinha um padrão visual. Mesmo que os componentes estivessem localizados em determinados lugares, o padrão visual, por exemplo, cores, não era o mesmo em diferentes sistemas operacionais. Por quê? O Java AWT ele trabalha com um componente do próprio sistema operacional, do sistema que ele está rodando. Se ele está rodando dentro do Windows, ele vai ter certas características, por exemplo, botões cinza, janelas mais quadradas, botões quadrados. E se ele estiver rodando no Linux, dependendo da interface gráfica da distribuição, ele também vai ser diferente, vai ter uma cor diferente, pode ser mais arredondado os cantos e outras características desse tipo. Aqui está um exemplo de janela AWT. Isso aqui foi feito no Windows 7. Aqui eu fiz no Windows 7 na minha outra máquina para mostrar melhor por causa dessas bordas azuis, que isso aqui é do próprio sistema operacional. No Windows 10 ele fica tudo branco, não dá para ver o término aqui direito. Tá vendo que aqui os cantos eles não são nada arredondados, tudo cinza, um tipo de fonte também, tudo muito chapado. Agora, esse é um exemplo de janela swing. Tá vendo que o botão é azul e ele não é totalmente azul. Aqui no meio é um pouco branco, aqui um azul mais claro, aqui um azul mais escuro. Esse é o padrão do Java Swing. Se você estiver usando o Java Swing numa aplicação desktop para vários sistemas operacionais, esse vai ser o visual padrão dele. Então, independente do sistema operacional, esse vai ser a característica visual que você vai utilizar. O Java WT não. Isso aqui vai mudar de acordo com o sistema operacional que você estiver usando. Se você estiver usando Linux, isso aqui vai ser diferente. O Mac também vai ser diferente. Agora, abrindo o Eclipse. Abrindo o Eclipse, eu criei um projeto chamado Java Swing. Aqui vamos criar uma classe. E eu vou chamar essa classe de janela swing. Janela swing. Posso criar um pacote também. Vou criar um pacote chamado Java Swing. E finish. Criei minha classe, criei meu pacote. Aqui o Java Swing ele tem uma notação parecida com o do AWT. Na época que ele foi lançado, o Java AWT ele era muito utilizado. Por quê? Porque só tinha ele no Java. Então, a sintaxe teve que ser adaptada.
Por exemplo, para criar um frame ou uma janela no AWT, você digitava isso aqui e o nome. Se você clicar aqui para conferir no import, ó, import frame java.awt. Para não confundir os programadores da época, o que a Sun fez? Colocou um J na frente de cada componente. Então, se você tem um componente AWT e quer transformar ele em Java Swing, você só coloca esse J maiúsculo na frente. O contrário, se você quiser, você tem uma janela AWT ou qualquer outro componente Swing e quer transformar em AWT, você só tira esse J. Colocando o J, você clica aqui no import e vai conferir. Ó, import javax.swing. E a gente agora vai criar os componentes, porém a gente ainda não vai inicializar. A gente vai criar aquela janela do PowerPoint, essa janela aqui, do Java Swing, essa. Então, private JFrame, private JPanel, aqui maiúsculo, chama de painel, private JLabel, chamar de LBL Hello. Eu costumo colocar essa abreviação, por exemplo, LBL, abreviação de label. XT, o próximo, abreviação de JText Field. JText Field, XT, Hello. Agora a gente tem dois botões. JButton, BN, abreviação de button, Java. E a gente coloca também o BTN sair. BTN sair. Por que ele está dando erro? Porque a gente não importou. Então, um atalho para importar tudo automaticamente é Ctrl Shift O. Esse atalho aqui, ó, Ctrl Shift O, ele importa tudo automaticamente. Se ele tiver um pacote só que é possível importar, ele não vai perguntar nada, ele só vai importar. Se você tiver mais de uma possibilidade, ele vai te perguntar qual que você quer, de onde você quer importar. Tem um problema aqui. Se a gente jogar todos esses componentes dentro da janela, o que vai acontecer? Vai ficar tudo bagunçado. Então, a gente quer deixar igualzinho tá essa janela aqui, ó. Tá vendo que ele tá um componente aqui em cada lado, separado, dividido. Para deixar desse jeito, a gente precisa de um layout. O que é o layout? Layout ele é um organizador. Ele vai organizar a sua janela. Então, se você definir um layout, por exemplo, uma grade, essa grade você vai deixar um componente em cada célula, digamos assim, e vai ter um padrão. Se você redimensionar essa janela, ele não vai bagunçar. Se você não colocar um layout, assim que você redimensionar, os componentes vão mudar de lugar. Então a gente vai usar um grid layout. Private grid layout. Chama de grade. Importar. Importante. O grid layout, de onde que ele vem? Java.awt. Isso tem problema? Não, não tem problema.
Ele não vai ficar com um visual diferente, por quê? Porque ele só vai organizar os itens da minha tela. Então, criei um grid layout, agora eu vou inicializar isso aqui no construtor. Construtor da classe. Public, janela, swing. Tem retorno? Não, não tem retorno. Construtor. Então, é o public e o nome da classe. Então, a minha janela vai receber new frame. E aqui, por parâmetro, eu posso colocar o nome da minha janela. Então, eu vou colocar o nome dessa janela aqui, ó, janela swing, que é o título aqui em cima da minha janela. Janela swing. Meu painel vai receber new panel. O meu LBL Hello, meu label, vai receber new label e o nome e aqui no PowerPoint que a gente colocou hello. Pode colocar qualquer outra coisa. Hello Java Swing. Isso vai aparecer no meu label, visível ao usuário. TXT hello. Isso aqui é o que o usuário vai digitar. New text field. Aqui, importante. Aqui você tem que colocar um número inteiro. Se você não colocar nada, ele vai ficar minúsculo. Um filete que você não vai conseguir enxergar para digitar. Eu vou colocar um valor aqui, 10. É um espaço que ele coloca na tela, mas não é o limite que você pode escrever nele. Você não está limitado a escrever 10 caracteres. Ele vai arrastando a visualização, mas você pode colocar quantos caracteres você quiser. O próximo é o btn Java new button e visível ao usuário vou escrever Java btn sair igual a new button sair. E o nosso grid layout, grade, vai receber new grid layout e ele vai formar uma espécie de tabela. No caso aqui, ó, o nosso é 2x2, duas linhas e duas colunas. Então, 2, 2. Essa vírgula não é um double, não é um número de ponto flutuante, são dois parâmetros. Isso aqui está separando o parâmetro. E agora a gente já tem o nosso construtor de classe. Agora a gente precisa do construtor de janela. Qual que é a diferença? Construtor de classe, eu inicializei os atributos, os componentes. Eu posso fazer tudo aqui dentro? Posso. Porém, eu vou fazer separado. É uma opção. Public void construir janela. Como que eu vou construir a janela? Os componentes eles vão todos dentro do painel, do meu JPanel. E o meu painel vai dentro da minha janela, do meu JFrame. No JFrame eu só postei um painel. Tá vendo essa borda aqui, azul? Isso aqui é a minha janela. Dentro dela está o meu painel, aqui no fundo, e por cima dele estão os componentes, que todos dentro do painel. Por exemplo, os botões
o meu text field, o meu label. Isso aqui tudo está dentro do meu painel e essa divisão aqui é o meu layout. Tá vendo que está tudo 4 retângulos? Isso aqui foi por causa do meu layout. Meu layout organizou dessa forma. Eu posso mudar se eu quiser. Tem outros tipos de layout, mas no caso a gente vai usar o grid layout. Aqui é janela.add painel. Painel.add lbl hello, é o nosso label, vai aparecer escrito hello Java Swing. Painel.add txt hello. Painel.add btn Java. Painel.add btn sair. E painel.set layout. A gente passa grade por parâmetro. Se eu rodar, vai aparecer? Não, não vai. Por que não vai? Porque eu não criei a classe de teste. Então, eu crio a classe de teste. Class test. Então, aqui é muito simples. O que vai ter na nossa classe de teste? A gente vai criar uma instância da nossa classe. E vai chamar o nosso construir janela. Só que agora eu quero mostrar para vocês, ó. Criada a classe teste. Aqui, clear. É o seguinte. Não funcionou. Por que não funcionou? A gente não deixou ela como visível. Então, a gente tem alguns atributos para não acontecer esse tipo de erro. Por exemplo, janela.setVisible. Janela.setVisible true. Janela.setSize, por exemplo, 400 por 400. E uma coisa diferente, ó. Se eu colocar para rodar agora tem que rodar. Rodou. Tá vendo, ó? Ele já está com layout, já está com os componentes. Se eu fechar, ele não fechou, ó. Tá vendo aqui, ó, o processo ainda está rodando. Então, clique em terminar. Janela.set default close operation jframe.exit on close. Essa constante aqui permite que quando o meu aplicativo você clicar lá no X, ele realmente saia do aplicativo. Então, agora, ó, um teste. Ó, isso aqui vermelho quer dizer que está rodando. Então, fechei. Agora ele fechou minha aplicação por causa desse atributo. Só que tem o seguinte, os meus botões eles não funcionam. Ó, não tem vida. Tem uma classe, uma interface na verdade, que chama Action Listener. Então a gente coloca aqui na nossa classe Public Class Java Swing Implements a Action Listener. Ele vai reclamar, precisa importar. A gente usa nosso atalho aqui, Ctrl Shift O. E tem também que adicionar os métodos não implementados.
O que é o Action Listener? Ele vai ouvir os componentes que você quiser. Por exemplo, ele vai capturar a ação de um botão. Então, aqui no nosso construir janela, eu vou adicionar o Action Listener aos nossos botões. btn java.add Action Listener. E eu vou usar essa instância, a instância dessa classe. btn.add Action Listener também esta instância. E aqui é o método que a gente vai dar vida aos nossos botões. Então, eu mudei aqui o nome do parâmetro, tá? Coloquei i para facilitar a escrita. If e.get source igual tem Java. Opa. Eu esqueci do daqui, ó. if.getSource for btn Java. Então eu vou exibir no console Java Swing. Se não, se for e.getSource é igual a btn sair, eu vou mostrar sair e vou sair do meu programa. Então é system.exit0. Vamos testar? Construir minha janela. Está aqui a console, Java Swing e sair. Ele colocou o print aqui, sair e terminou meu programa. Bom, esse é o meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Aqui estão as referências, no caso a referência, e muito obrigado.